Olá, graça e paz a todos. Esse é o canal Pão Vivo e hoje nós vamos trazer algo novo aqui no canal, que é o livreto, o audiobook do irmão Watmani. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Em Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, nós vemos a genealogia de Sete, o filho que Adão e Eva tiveram depois da morte de Abel por Caim, e a genealogia de Caim. Porém, existem grandes diferenças nas duas genealogias. Que diferenças são essas? O que aconteceu? Como Deus conta os nossos dias? Um ótimo áudio a todos. Ouçam até o final, creio que serão muito edificados. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Nesse livrete, estudaremos alguns versículos da Bíblia referentes à contagem de anos para que vejamos o que Deus diz a respeito disso e como Ele contabiliza a nossa idade. Em Gênesis capítulos 4 e 5, há duas genealogias. O capítulo 4 trata da genealogia de Caim e o capítulo 5 da genealogia de Sete. Adão teve 3 filhos bem conhecidos: Caim, Abel e Sete, e gerou outros além desses. Abel morreu ainda jovem, por isso não tem genealogia. Os outros não têm sua genealogia registrada na Bíblia. Os outros 2. Nos capítulos 4 e 5 podemos ver 2 linhas de pessoas e suas gerações, uma após a outra. Uma linha que procede de Caim, contendo Lameque, Tubal-Caim, e outra começa em Sete, que inclui Abraão, Moisés e Cristo. Podemos observar que as genealogias destas 2 famílias são registradas sempre de maneira semelhante. Alguém gerou alguém que gerou outra pessoa. No entanto, há algo bem diferente nos 2 registros. Enquanto o capítulo 4 somente diz: Caim gerou Enoque e a Enoque nasceu-lhe Irade, sem relatar quantos anos Caim viveu ou quantos foram seus dias, o capítulo 5, entretanto, registra não só quem gerou, mas também com que idade morreu. O capítulo 4 não registrou a idade das pessoas mencionadas, não por esquecimento do autor, mas o capítulo 5 o fez claramente. Quem gerou quem, com que idade, quantos anos viveu depois disso, e ainda o total dos anos que viveu na terra. Adão também foi colocado no capítulo 5 como tendo vivido 930 anos. De Adão a Sete e de Sete até Noé, o registro foi feito dessa forma clara. Essa é a grande diferença dos registros nos 2 capítulos. Agora, por que tem essa diferença? Qual é a razão de tal diferença? É porque aos olhos de Deus, Caim não tem anos a serem contabilizados. Isso mesmo. Talvez ele tenha se casado aos 50 anos, gerado filhos aos 60 e falecido com 600 anos, porém Deus não os considerou. Simplesmente ignorou os dias de Caim. Aos olhos de Deus, este homem nunca viveu. Mesmo enquanto vivia, ele estava morto. Por isso, somente seu nascimento foi registrado. Já que para Deus ele não viveu, então não tem números para contabilizar. Que tipo de pessoa são essas do capítulo 4 e o que elas representam? Elas representam todos os que não nasceram de novo, os que estão mortos em Adão, os que não têm a vida eterna, portanto não têm contagem de anos. As do capítulo 5, por sua vez, representam as que estão em Cristo. O significado do nome Sete é substituto, porque Abel morrera e Sete veio para substituí-lo. Por essa razão representa os que nasceram de novo. Outro versículo relacionado a este assunto é Êxodo capítulo 12, versículo 2, que diz: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus disse para o povo de Israel para contar o primeiro mês em que estavam. Você já ouviu falar em mudar o mês?
Suponha que esteja no mês de outubro e mude para janeiro, o primeiro. Por que mudaram o mês? Porque o povo de Israel saiu do Egito, o cordeiro pascal foi imolado e o povo foi libertado das mãos de Faraó. Este é o início da história espiritual. Portanto, amigo, você tem uma história espiritual? Analise com você mesmo. Você tem uma história espiritual? Pode ser que você já tenha idade avançada, com filhos e netos, mas eu quero perguntar de novo: você tem uma história espiritual? Você nasceu de novo? Se não, eu quero dizer a você que para Deus, você não tem nem o primeiro mês espiritual. Enquanto o povo de Deus não saiu do domínio de Faraó e não pintou com sangue a verga e as ombreiras das portas, libertando-se do castigo de Deus, diante dele, eles não tinham o primeiro mês. Portanto, a história espiritual tem por início o sangue. Lembre-se de que o dia em que receber o sangue será o seu início. Se esse dia ainda não chegou, você ainda não tem idade. Sempre perguntamos às pessoas: quantos nascimentos você tem? Se houve apenas um, eu temo por você, pois é necessário que você tenha o segundo nascimento. Temo que entre os que estão ouvindo esta palavra, haja aqueles que têm apenas um nascimento. Esses não têm o primeiro mês, assim como Caim não tem anos contados, contabilizados diante de Deus. Mesmo que ele tenha vivido 500 ou 600 anos e realizado e construído muitas coisas, nada disso tem valor. Note que enquanto o povo de Israel permaneceu ali no Egito, escravizado, Deus não contou seus dias. Quando saíram do Egito, quando passaram sangue nos umbrais das portas, aquele foi considerado o primeiro mês. Por isso, a idade espiritual somente se inicia com o novo nascimento, quando então nós somos salvos, quando há a nossa salvação. Um dia, conversando com um irmão, eu perguntei: por que Paulo estabelecera Timóteo quando este era ainda jovem? Um presbítero não deve ser idoso, experimentado? Como pôde estabelecer uma pessoa tão jovem? Isso não estava correto. Como Timóteo pôde ser presbítero com a idade tão tenra? Lembre-se de que a contabilidade de Deus é diferente da humana. Você pode ter 60 anos, mas somente, quem sabe, um mês diante de Deus, ou pode ter 20 anos. A contagem inicia-se com a salvação, pois antes disso não há nada para ser contabilizado. Antes disso, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é verdade? Quero falar algo aos que já creram no Senhor. Não somente os anos antes de você crer no Senhor não são contabilizados, como também nem todos os seus dias, depois de ter crido no Senhor, são contados. Talvez você tenha crido no Senhor há 5 anos, mas certamente não terá 5 anos. Isso pode não ser compreensível para o mundo, mas é um fato espiritual. Você pode ter vivido 50 anos e ainda assim não ter 50 anos de idade espiritual. Vamos ler alguns versículos com atenção, a fim de entender como Deus conta os dias. Leiamos primeiramente Atos 13, versículos 18 a 22, e verifiquemos quantos anos há entre o êxodo do povo de Israel e a construção do santuário por Salomão. E Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul. Quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi por 40 anos. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 27. Pergunto: quantos anos somam? 40 mais 450 somam 490 anos, não é assim? Mais 2 vezes 40 anos resultam em 570 anos. Somando-se mais 3 anos do reinado de Salomão até a construção do santuário, totalizam 573 anos. Portanto, desde o Êxodo
até o início do 4º ano do reinado de Salomão, somam-se 573 anos. Leia agora 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, esse é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Aqui são mencionados 480 anos e não 573 anos. Estão faltando muitos anos. A diferença é de 93 anos. Se o registro de Atos estiver correto, então, o de 1 Reis deve estar errado, você pode dizer. Como pode haver tão grande diferença? Ambos começam a contagem no Êxodo e terminam na construção do santuário. Portanto, deve haver erro em um dos registros ou em ambos eles. Não é? Mas, na verdade, nenhum deles está errado. Não tem nada de errado. Ocorre que em um dos registros há a aplicação do princípio espiritual de que falamos. Vejamos em Atos. Os 40 anos no deserto após o Êxodo estão corretos. Os 40 anos de Saul também. E os 40 anos de Davi também estão corretos. Começou-se a construção do templo no início do 4º ano do reinado de Salomão. Portanto, temos mais 3 anos. Todos esses anos estão corretos, pois foram anos em que os judeus dominavam. Entretanto, na época dos juízes, o povo de Israel foi levado cativo várias vezes. Vejamos agora, então, por quantos anos eles perderam o domínio da nação. Juízes capítulo 3, versículo 8 registra: A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã e Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã e Risataim por 8 anos. Essa foi a primeira vez que perderam a nação e durou 8 anos. A segunda vez está registrada no versículo 14 do mesmo capítulo. Os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. E no capítulo 4, versículos 2 e 3, lemos: Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era comandante de seu exército, o qual então habitava em Arosete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Esta pode ser considerada a terceira vez por meio da qual o povo de Israel não havia juízes, não é? Não havia juízes ali no meio do povo de Israel e eles estavam totalmente sob as mãos dos gentios. No capítulo 6, versículo 1, há outro registro. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa foi a 4ª vez e durou 7 anos. Ainda o registro no último cativeiro em 13:1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Portanto, os filhos de Israel perderam a liberdade à nação e serviram às nações gentias por 5 vezes. Quantos anos isso durou? Somando-se 8 anos mais 18, mais 20, mais 7, mais 40, quanto que temos? Temos exatamente 93 anos, que é a diferença. Vemos a partir desse fato que Paulo incluiu esses 93 anos, mas o registro de 1 Reis não os contou. Em 1 Reis há apenas 480 anos que, na verdade, perfazem 573 anos, somados esses anos que nós dissemos aqui. Portanto, os filhos de Israel perderam a liberdade à nação e serviram às nações gentias por 5 vezes. Quantos anos isso durou? Somando-se 8 anos mais 18, mais 20, mais 7, mais 40, quanto que temos? Temos exatamente 93 anos, que é a diferença. Vemos a partir desse fato que Paulo incluiu esses 93 anos, mas o registro de 1 Reis não os contou. Em 1 Reis há apenas 480 anos que, na verdade, perfazem 573 anos, somados esses anos
que nós dissemos aqui. 93 anos. Por que 93 anos não foram então contabilizados? Há um motivo. Estes foram anos perdidos. Foi um tempo perdido. Quando estamos em cativeiro, quando estamos sujeitos aos gentios e não temos juiz, esse período não há anos contabilizáveis, não é? O que estamos vendo agora é um passo a mais em relação ao que vimos anteriormente. Não somente antes de nascermos de novo estávamos mortos, sem dias contados diante de Deus, como também, preste atenção, após recebermos a vida eterna, muitos dias e muitos anos nossos são mortos diante de Deus. Mesmo que você já pertença a Deus, seja alguém salvo, mas se for levado cativo e enredado pelo mundo, se for levado até Moabe para ali viver como escravo, não tendo liberdade para servir a Deus, esse tempo em que você não pode ser chamado filho de Deus não é contado por Ele. Toda vez que você estiver obedecendo ao homem, servindo o homem em lugar de Deus, esse tempo será perdido. Devemos contar quantos são os dias, após sermos salvos, que pertencem a nós mesmos, em que vivemos em liberdade, sem sermos escravizados pelos homens. Esses são verdadeiramente válidos perante Deus. Em outras palavras, talvez você tenha crido no Senhor há 5 anos, 8 ou quem sabe 10 anos, mas nesses anos todos, quanto tempo você viveu insensatamente? Quanto tempo? Quantos desses anos devem ser descontados? Verdadeiramente nós perdemos tempo demais. Não sabemos, de dentre tantos anos, o tempo contado diante de Deus, se chega a pelo menos 1 ano. Todos os anos que vivemos, segundo a nossa própria vontade, segundo a vontade do homem, são anos esquecidos. Vamos perguntar a nós mesmos: será que tenho dias perante Deus? Será que comecei a viver o primeiro mês agora? Esta é a primeira pergunta. A segunda que devemos fazer agora é a seguinte: eu nasci de novo? No entanto, temo que nesses anos tenha deixado passar muito tempo em branco. Quantos dias, amigo? Quantos dias, meu irmão, minha irmã, foram contabilizados por Deus em seu viver? Todo o tempo que vivemos em servidão e sem comunhão com Deus são dias perdidos. Talvez tenhamos crido no Senhor há 8 anos ou 10 anos, mas ainda somos iguais ao tempo lá atrás, no tempo em que nascemos. Não houve qualquer progresso em nosso viver. Não houve um crescimento espiritual. Afinal, quantos dias realmente temos diante de Deus? Essa é uma questão extremamente importante. Lembre-se do que Paulo disse aos Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa afirmação significa que eles perderam muitos dias. Eram como uma criança velha, velhos na idade, mas ainda crianças. Deveriam ter crescido e não cresceram. Perderam muitos anos, pois deveriam ser como um varão forte, trilhando impávidos o caminho, alimentando-se de alimento sólido. Entretanto, viveram tantos anos em vão como carnais. No tocante a andar no caminho da obediência ao Senhor, a confiar em Deus, já deveriam ser experimentados a ponto de ensinar a outros. Porém, até então, eles mesmos não tinham conhecimento. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, mesmo depois de nascermos de novo, muitos dos nossos anos podem não ser contados e continuarmos ainda como crianças. Vamos agora recordar-nos da parábola dos trabalhadores na vinha. Bem, o Senhor saiu várias vezes para procurar trabalhadores. Saindo pela 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha. Ocioso é estar parado, sem fazer nada. O Senhor quer que você trabalhe. Quando ele saiu, a hora 1/10, ou seja, entre 4 e 5 da tarde, ele viu que havia mais pessoas paradas ainda e disse-lhes:
porque estivesses aqui ociosos o dia todo. O que significa essa passagem? Nós sabemos que é uma parábola, dizendo-nos que Deus tem uma esfera, um limite determinado de trabalho, a vinha. Deus tem uma vinha, onde nós precisamos estar trabalhando nela. Todos os que estão do lado de fora da vinha são ociosos. Não importa o que você esteja fazendo lá fora, o simples fato de estar do lado de fora da vinha significa que você está ocioso. Você pode ter sido presidente da República por muitos anos, ou ter sido um professor durante muitos anos, ou ter sido um bom pai de família por algumas dezenas de anos, ou uma boa mãe por muitos anos, ou ter sido um bom pastor, mestre, missionário, evangelista por toda a vida, ou tenha dedicado sua vida a trabalhar afanosamente pela igreja, pelo evangelho, pela expansão do reino, ou fez muitas coisas na sociedade, mas aos olhos de Deus você é um ocioso. Será que uma pessoa assim está realmente ociosa sem fazer coisa alguma? De modo geral, as pessoas do mundo estão trabalhando. Algumas trabalham pelo pão, pelas vestes e demais necessidades. Outras, por serem ricas, talvez não precisem trabalhar por suas necessidades, mas estão ocupadas divertindo-se. Por isso, alguns pelo prazer da comida, outros pelo prazer dos divertimentos, todos estão ocupados. Mesmo entre os que creram no Senhor, muitos são fervorosos em trabalhar para Ele. A quem então Deus se referiu como ociosos? Quem são os ociosos? Para Ele, todos os que trabalham fora da vinha são desocupados, são ociosos. Toda obra, atividade e labor fora da vontade de Deus são vãos. Provavelmente você esteja extremamente ocupado com uma obra espiritual, mas Deus irá dizer-lhe com toda calma: por que você está tão ocioso? As obras fora da vinha não são minhas. Por esse motivo, aos olhos de Deus, você está muito desocupado, pois somente aquilo que está dentro da vinha é de Deus. O problema todo é se a obra veio realmente de Deus e se vai para Ele. Se for fora da vontade de Deus, todos os anos gastos não são contabilizados por Ele. Foi isso que o Senhor disse aos da hora 1/10, não é? Por que estivesses aqui ociosos o dia todo? Ociosos o dia todo. Provavelmente há quem tenha vivido toda a vida, dezenas de anos, que não foram contados, pois o dia todo refere-se à vida toda. Portanto, amado irmão e irmã, nós temos de colocar o nosso coração diante de Deus. Nós temos de clamar a misericórdia do Senhor para que possamos fazer a sua vontade. Isso não quer dizer que todos devem demitir-se do emprego para pregar a palavra, pois Deus não ordenou que fizéssemos isso. O mais importante é que cada um de nós, não importa o que façamos, saiba que a posição em que está é realmente de acordo com o propósito de Deus. Tudo fazemos visando ao propósito de Deus. Em tudo, fazemos visando o propósito de Deus. Que a vinha seja o centro do nosso viver. Na vinha há trabalho de todas as formas. Não são todos iguais. Provavelmente alguns cavem a terra, outros semeiam, outros cortam, não é? Não importa o que se faça, desde que esteja na vinha e seja para a vinha. Certo trabalho pode ser sujo, como manusear adubo, outro mais limpo, como colher uvas. Por isso não pense: se eu fosse igual àquela pessoa ali, sim, eu estaria fazendo a obra de Deus, ou preciso fazer aquele tipo de trabalho. Aquele sim é um trabalho válido. Não, não é assim. Tudo o que você deve fazer é estar debaixo da vontade de Deus. Tudo o que você faz na vinha será válido. Permita-me perguntar uma coisa. Talvez você tenha sido salvo há 3, 5, 50 ou 60 anos, não sei. Mas afinal, quantos desses anos você gastou para Deus? Quanto esforço e dinheiro você dedicou a Deus? É certo que deva trabalhar, mas para quem tem trabalhado?
Podemos sim ter atividades seculares, desde que saibamos que elas estão realmente dentro do propósito de Deus. Lembre-se de que Deus nunca disse como trabalhar na vinha. Talvez haja quem trabalhe integralmente na obra de Deus e, no entanto, essa não é a vontade de Deus, que, pelo contrário, quer que essa pessoa tenha um trabalho secular. Portanto, a questão toda está em seu coração. Está na vontade de Deus. Desse modo, a consagração é imprescindível. Se você foi salvo pelo Senhor e não se consagrou a Ele, ao final da vida não será considerado como quem trabalhou para Ele. Se do dia da salvação até hoje, no tocante a conduzir pessoas para Deus, você não moveu um dedo, então você é um desocupado. Essa é a maneira certa de contar o tempo, pois todos os dias que vivemos para nós mesmos, os dias em cativeiros e pecados, Deus não contabiliza. Há quantos anos vivemos aqui na terra? 70, 80, 40, não sei. Temo que mesmo sejam poucos anos esses, até 80 anos. Você conhece cristãos de 100 anos? Talvez não existam. Nesse tempo já tão curto, subtraindo ainda os anos antes da salvação, quantos ainda restam? Meu irmão, minha irmã, você sabe por quantos anos ainda viverá? Naquele dia, talvez já com mais de 60 anos, Deus provavelmente lhe dirá: você viveu diante de mim menos de 10 anos. Você viveu apenas alguns dias, todos os outros foram esquecidos. Vamos contar os nossos próprios dias corretamente, amigo. Vamos usar bem o tempo que nos resta. Um homem viveu 10 anos na terra, mas talvez lhe seja contado apenas um dia. Por outro lado, um dia também pode valer 1000 dias. Aleluia! Disse Davi que um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. Por isso, nosso serviço a Deus não é vão. Os dias celestiais não são contados como as 24 horas de um dia. A contagem é espiritual. Portanto, um dia nosso não significa necessariamente um dia nessa contagem. Todos os que são pelo Senhor estão na luz. E todas as coisas, sem Ele, estão cheias de trevas. Na Bíblia, há um versículo muito triste que diz: tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. João capítulo 13, versículo 30 aqui, referia-se a Judas. Esse é o versículo mais negro. Judas saiu da presença do Senhor para traí-lo. Isso são trevas eternas. A partir desse dia, essa pessoa não mais tem um dia claro. Está sem luz e só tem trevas. Apartar-se do Senhor é algo muito perigoso. Quando não houver o Senhor, haverá então ali noite. Portanto, cada um de nós deve começar a contar e determinar como viver os dias de agora em diante. Esperamos que não somente deixemos de perder tempo, mas também façamos um dia valer 1000, andando cada dia sem jamais parar, cada passo sendo dado na luz da vontade de Deus. Eu não posso esperar mais, você também não pode esperar mais. Quando permanecemos caídos, esse tempo é perdido. Não importa porque tenha caído. Levante-se outra vez e ande na vontade do Senhor.